Olá, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos novamente. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou Rogério. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, nós estamos agora iniciando o capítulo 8º desse livro. E o item de apresentação é os anjos. Nós vamos falar a respeito dos anjos, segundo a igreja, refutação, os anjos, segundo o Espiritismo. Meus amigos, logo de início eu quero deixar bem claro, patente aqui, que todos nós somos irmãos, independente do segmento religioso que a criatura abraçou. Pode ser o segmento religioso evangélico, espírita, católico, budista, islâmico, o que for, né? Aquele que a criatura, a pessoa, ele se sente bem naquele ambiente religioso, que em tese todos são um caminho para nos tornar pessoas melhores e nos aproximarmos de Deus, da nossa espiritualidade. Então, só lembrando que não deveria existir qualquer conflito em relação àqueles que seguem um segmento religioso, àqueles que seguem outro segmento religioso, tá? Porque nós aqui neste livro é natural que exista a abordagem de ideias, de conceitos que são abraçadas há milênios pela co-irmã Igreja Católica. É natural. E nós vamos fazer a abordagem. Não existe aqui qualquer depreciação em relação a esses conceitos, a essas ideias que os nossos irmãos abraçam. Não tem depreciação nenhuma. Mas cada um que segue naquela corrente que ele se encontra, ele vai abraçar os conceitos, as ideias daquela corrente, vai se sentir bem e aquilo vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, se aproxime de Deus. Ok, tudo bem, né? Então nós vamos fazer essa pequena reflexão hoje em relação ao chamado anjos, tá? Porque é natural que a gente faça essa abordagem diante dos conceitos e das ideias que nós temos acesso. E Kardec coloca isso neste capítulo. Então, ele faz uma longa apresentação do conceito, da ideia dos anjos, tirando isso lá do Concílio de Latrão e também, deixa eu ver aonde que ele fala, é, do Concílio de Latrão e também de um resumo da pastoral do Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1864. Então Kardec busca o conceito, a ideia que os nossos irmãos têm em relação aos anjos e traz aqui apresentando para a gente. Uma coisa que nós precisamos entender e compreender é ter essa mente aberta. Nós precisamos ser capazes de ter acesso e assimilar as ideias e o conhecimento das mais variadas religiões, seitas, para que a gente possa ir construindo as nossas ideias, o nosso entendimento. Então, aqui Kardec inicia trazendo para a gente a ideia de que tudo é criação de Deus e que, segundo o Monsenhor, segundo as ideias da igreja, Deus é o Criador da humanidade, criando assim o corpo físico, o corpo material e o espírito,
nós compomos essa humanidade e também Deus é o criador dos anjos, dessas criaturas superiores, onde existe uma hierarquia desses anjos diante do conhecimento que possuem, que adquiriram, diante das missões que eles realizam, diante dos sentimentos que eles possuem, que eles têm. Então isso nos chama a atenção nessa apresentação de Kardec, tá? E segundo o que o Monsenhor menciona naquele resumo da pastoral, lá na Quaresma de 1864, existe uma hierarquia que eles chamam também de principado entre os anjos. Então, aqueles que compõem a primeira hierarquia são os chamados serafins, os querubins e tronos. Da segunda hierarquia são os chamados dominações, virtudes e potências. Da terceira hierarquia são os chamados principados, arcanjos e anjos guardiães. Então, meus amigos, o que eles nos apresenta aqui, esse conceito, essa ideia, que tem essa diferenciação entre os anjos, mas não diferenciação de capacidade, mas uma diferenciação de missões que Deus atribui a cada um deles para que realizem perante a humanidade, porque eles servem de intermediário entre a humanidade e o Pai e o Criador. Existem os anjos, né? É muito interessante esse conceito, essa ideia. Então, fica aqui para nossa análise, principalmente, o conhecimento de que existe uma razão de ser, existe um motivo dos nossos irmãos acreditarem e terem essa consciência, essa certeza de que existe essas criaturas que fazem parte da criação, mas eles já possuem todas a elevação moral e intelectual que o Pai já atribuiu a eles no momento em que eles foram criados, diferente de nós, da humanidade, que nós precisamos ainda nos lapidar, trabalhar, vencer as nossas paixões, as nossas mazelas, e assim termos condições de estarmos de bem, em equilíbrio, em paz, no retorno à pátria espiritual. Meus amigos, no próximo encontro, nós vamos falar então a respeito das refutações em relação a esse conceito de anjo, conforme nós entendemos diante do segmento em que nós estamos, do Espiritismo. Então, eu quero deixar mais uma vez bem claro isso, que todos somos irmãos, independente das ideias que abraçamos. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas todos nós seguimos para o mesmo caminho e assim todos nós precisamos nos esforçar para nos reconhecermos como irmãos, para nos respeitarmos e assim saber e estarmos felizes que aquele que se encontra no outro caminho e o que se encontra no caminho diferente, todos nós estamos indo para o mesmo ponto. Isso que é muito legal. E assim nós não temos o direito de denegrir ou de atacar ou de lançar inverdades para o outro segmento religioso ou para aqueles que compõem outro segmento religioso. Esse é um grande erro que nós cometemos, porque Deus disse que todos nós somos seus filhos, portanto, todos nós somos irmãos e assim todos nós precisamos nos respeitar e nos amar. Eu deixo bem claro aqui que eu tenho diversos irmãos
diversos amigos, pessoas que eu admiro muito, que fazem parte de outros segmentos religiosos, como por exemplo o da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, Testemunhas de Jeová, por exemplo, vários outros também, e cada um respeitando é, a decisão que nós tomamos, as escolhas que nós fizemos. Então, meus amigos, é isso. Não vamos nos alongar mais então. Mas seguindo aqui, agora, nós vamos trazer as refutações, as ideias, os conceitos no nosso próximo encontro em relação ao Espiritismo, em relação à doutrina que nós abraçamos, essa doutrina que traz luz, que faz com que nós reflitamos em relação a tudo aquilo que está à nossa disposição para ser aprendido e entendido. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.